A morte de Jesus Cristo é, sem dúvida, um dos eventos mais conhecidos, retratados e debatidos de toda a história da humanidade. Por séculos, sua crucificação tem sido contemplada sob a ótica espiritual, teológica e simbólica. Mas, e se olhássemos para esse acontecimento sagrado através das lentes da ciência? O que a medicina moderna nos revela sobre o sofrimento físico que Jesus experimentou? O que o corpo humano pode nos contar sobre a dor e o martírio que ele viveu? Neste vídeo, vamos embarcar em uma jornada profunda e respeitosa, onde fé e ciência se encontram. Vamos compreender como ocorreu a morte de Jesus segundo estudos médicos, forenses e históricos, sem jamais perder de vista a reverência por quem ele foi e é para bilhões de pessoas no mundo. Ao olharmos para os relatos dos evangelhos e os unirmos a conhecimentos da fisiologia humana, começamos a montar um quadro claro, por vezes angustiante, mas profundamente revelador. A crucificação não foi apenas uma execução, foi uma das formas mais cruéis e calculadas de sofrimento físico que o Império Romano utilizava contra os considerados criminosos e rebeldes. Antes mesmo da cruz, Jesus já havia enfrentado dores extremas. De acordo com os relatos bíblicos, ele foi preso, julgado de forma precipitada e condenado injustamente. Durante a noite anterior à crucificação, Jesus passou por um fenômeno raro, mas documentado pela medicina: a hematidrose. Trata-se de uma condição na qual a pessoa, sob extremo estresse e sofrimento psicológico, transpira sangue. Isso ocorre porque os capilares que alimentam as glândulas sudoríparas se rompem, misturando o sangue ao suor. A Bíblia nos diz que, no Getsêmani, seu suor tornou-se como gotas de sangue que caíam no chão. Lucas 22:44. Esse já é o primeiro indicativo da tensão emocional e espiritual que ele carregava. Não apenas por saber que morreria, mas por assumir sobre si a dor e o pecado da humanidade. Em seguida, ele foi brutalmente açoitado. Os flagelos romanos, conhecidos como flagrum, não eram simples chicotes. Eram instrumentos de tortura compostos por tiras de couro entrelaçadas com pedaços de metal, ossos e pedras afiadas. A cada golpe, a pele se rasgava, os músculos se expunham e o corpo começava a sangrar intensamente. Estima-se que as vítimas podiam receber até 39 chicotadas, o que por si só já causaria um estado crítico de saúde. Muitos condenados à crucificação já não resistiam após esse tipo de tortura. Mas Jesus resistiu e carregou, enfraquecido, a cruz até o Gólgota. Os cientistas acreditam que a cruz completa pesava cerca de 50 a 70 quilos, mas é possível que ele tenha carregado apenas a trave horizontal, chamada patibulum, que ainda assim pesava entre 30 e 40 quilos. Ferido, sangrando, desidratado, desorientado pela dor e pelo trauma, ele caiu várias vezes até que Simão de Cirene foi convocado para ajudá-lo. Ao chegar ao local da execução, Jesus foi pregado à cruz. Diferente das representações artísticas, os pregos não perfuraram as palmas das mãos, pois o peso do corpo humano faria com que os tecidos se rasgassem. Estudos anatômicos sugerem que os pregos atravessaram os pulsos entre os ossos do carpo, atingindo nervos que provocavam uma dor lancinante, comparável a choques elétricos contínuos. Seus pés foram fixados com um único prego atravessando ambos, pressionando ossos e nervos igualmente. A morte por crucificação não era imediata. Ela podia levar horas ou até dias, e a causa da morte era multifatorial: asfixia, colapso cardiovascular, insuficiência respiratória e choque hipovolêmico, uma perda massiva de sangue que leva à falência dos órgãos. Na cruz, o condenado precisava se erguer com os pés cravados para conseguir respirar. A cada vez que Jesus inspirava, ele precisava apoiar-se sobre os pregos que atravessavam os pés e puxar-se pelos braços pregados nos pulsos. Isso causava um desgaste físico e um sofrimento incomensurável. A dor era constante e crescente. Cada movimento, cada tentativa de respirar, intensificava o tormento.
A ciência aponta que Jesus provavelmente morreu por parada cardiorrespiratória secundária ao colapso físico total, agravado por desidratação, perda de sangue, espasmos musculares e compressão dos pulmões. O golpe final veio quando um soldado romano perfurou seu lado com uma lança, e a Bíblia relata que saiu sangue e água, João 19:34. A explicação científica para esse fenômeno é a separação dos componentes do sangue após a morte ou a perfuração do pericárdio, a membrana que envolve o coração, liberando um líquido semelhante à água misturado com sangue. O que a ciência nos mostra, com precisão quase cirúrgica, é a profundidade do sofrimento físico de Jesus. Mas é a fé que nos revela algo ainda mais impactante, que ele aceitou esse sofrimento, voluntariamente, por amor. Não foi a dor que o matou, foi a entrega. O coração de Jesus não falhou apenas por esgotamento. Ele partiu porque estava cumprindo sua missão. Ele morreu para nos ensinar a viver. Morreu com os braços abertos, simbolicamente abraçando a humanidade inteira. Hoje, ao olharmos para a cruz com os olhos da ciência, não diminuímos o poder da fé. Pelo contrário, ela se torna ainda mais profunda, porque compreendemos com mais clareza o tamanho do sacrifício. A cruz não foi apenas um símbolo, foi real, foi física, foi sangrenta e foi, sobretudo, transformadora.